Fala, nação! Bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla e vamos agora para a provável escalação do jogo de hoje que promete. Tô ansioso já. Detalhes na reunião de conselhos sobre o nosso estádio. Crédito de imagem aos cortes, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like porque eu agradeço e eleva o canal demais. Vamos conferir aqui Vene Casagrande com informações de dentro do Flamengo e aqui o canal GV com Bigode e Conrado. Vamos lá. Vamos para as informações. Antes de trazer o principal assunto, que é envolvendo o estádio próprio, vamos lá. Informação sobre o campo e bola, porque o Flamengo entra em campo nessa quinta-feira para pegar o Estudiantes no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, com aquela dúvida, Varela ou Emerson Real? O que eu tenho de informação, Varela treinou no time titular. Isso quer dizer que ele será o titular logo mais? Não, porque em várias oportunidades já me passaram que um determinado jogador treinou o titular e depois o Felipe Luiz mudou durante o dia porque estudou o adversário e enxergou que fazendo tal alteração poderia surpreender o adversário. Então, para vocês que me perguntam, Varela treinou o titular. Agora, eu não consigo chegar aqui na frente da câmera e cravar que o Varela será titular, porque o Felipe Luiz já mudou em várias oportunidades. No meio de campo, eu acho que ele vai com o De La Cruz na vaga do Jorginho, porque o De La Cruz nem sequer entrou em campo contra o Juventude. Acho que o Felipe Luiz já estava pensando na possibilidade de utilizar o De La Cruz e, entre aspas, preservou o jogador naquele jogo. E o provável Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. É um bom time para vencer o Estudiantes e fazer um bom placar no jogo de ida, porque eu acho que o Flamengo precisa vencer por mais de um gol de diferença. Por que eu falo isso? Porque se vencer por um gol de diferença ou até mesmo conseguir um empate, eu acho que a postura do Estudiantes lá na Argentina não vai ser uma postura de sair para o jogo. E a gente sabe que quando uma equipe consegue se defender muito bem diante do Flamengo, o Flamengo tem dificuldades para infiltrar nesse setor defensivo, nessa linha de 5. Então, o Flamengo tem que fazer um placar muito bom aqui no Rio e eu acho que tem condições para isso, vamos torcer para isso. Eu aposto no 2-0 Flamengo, tá? Tô apostando nesse placar aí e eu quero saber qual é o palpite de vocês. Galera, vamos agora para a informação principal. Informações apuradas junto a pessoas que participaram da reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo na noite de quarta-feira para abordar a construção do estádio próprio. Eu vou direto aos fatos, tá? O entendimento na reunião, de acordo com alguns conselheiros que eu escutei, se eu falar todos, eu vou estar mentindo porque eu não ouvi todos os conselheiros que participaram da reunião. Todos com os quais eu conversei relataram que, dentro do tempo eleitoral, a gestão anterior, a do Landim, já sabia, avisado pela Arena, que os valores seriam a partir de 2,2 bilhões, ou seja, 275 milhões de reais a mais do que havia dito. O total daria quase 2,7 bilhões. O custo total do estádio real seria de 3,1 bilhões de reais. 2,5 bilhões sem custo de capital, Arena, e 3,1 bilhões com custo de capital, FGV. O remanejamento da Naturgy não foi considerado no cronograma do estádio. A estimativa da Naturgy de tempo de remanejamento do planejamento total é de 4 anos. Isso está em uma carta que foi enviada à antiga gestão no dia 10 de setembro, que eles mandaram para a antiga gestão e, pelo visto, a antiga gestão não repassou aos conselheiros, pelo menos foi o que esses conselheiros relataram. Evidenciado em 21 estudos de acesso público, tornam os 5 meses de descontaminação propostos irreais, ou seja, o que havia dito que em 5 meses todo aquele processo de descontaminação do terreno seria feito é inviável, em 5 meses não tem como. O relatório da FGV estimou entre 18 meses a 2 anos a descontaminação do terreno. Com todos esses estudos, indicam que não conseguiriam construir ter o estádio finalizado até 2034. O estádio foi otimizado para 72 mil lugares, com setores mais populares. O prazo de conclusão é de 2036, baseados na geração de recursos de poupança. Vamos lá que eu vou dar continuidade aqui.
Flamengo tem 18 meses para apresentar o projeto para a prefeitura, contados somente depois de toda a remoção da Naturge. Oficialmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro assume toda a remoção da Naturge do terreno, ou seja, os custos. E após a emissão da licença de contrição, o Fla tem o prazo de 36 meses para começar as obras. E para finalizar, o município apresentará projeto de lei que autoriza as CEPACs da sede da Gávea lá do Flamengo. Gente, diante disso tudo, eu pergunto para vocês, como a antiga gestão estava prometendo construir o estádio até 2029, sem fazer o clube se tornar SAF? Até 2029, com o clube sendo SAF, acho que dava. Acho que daria. Agora, sem SAF, como, gente? É isso que está sendo passado aqui aos conselheiros. Gente, é assustador. Eu vou repetir aqui. Quando que o estádio ficaria pronto? Em 2036. A gente estava falando de 2029. São 6, 7 anos de diferença. Isso é assustador. Diante do que foi passado aqui aos conselheiros do Flamengo, não seria nada absurdo se os conselheiros do Flamengo exigissem uma palavra do Landim, que foi o antigo presidente esse que estava prometendo, inclusive, distribuir camisa para sócios do Flamengo com o número 2029 atrás. Inclusive, ele foi recentemente a alguns jogos no Maracanã com camisa do Flamengo com 2029 atrás. Então, fica a dúvida. E aí, como é que seria a construção desse estádio até 2029? Porque pelo que a nova gestão está passando, seria possível em 2036. Bora para a Fla Press. Chegou o momento do Flamengo, porque daqui a pouco, né? Daqui a algumas horas, o Flamengo entra em campo do Maracanã contra o Estudiantes de La Plata. E nós temos aí a provável escalação. Já vamos mergulhar em Flamengo, vamos direto para a escalação do Flamengo, que pode ter mudanças hoje, né? O provável Flamengo tem Rossi no gol, aí o Varela, que disputa uma vaga com o Emerson Royal, mas ao que tudo indica está recuperado da pubalgia. Léo Ortiz voltando na vaga do Danilo, estava suspenso na última rodada de Brasileirão. Léo Pereira e o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Alexandro ainda não está recuperado. Eu também acho que o De La Cruz deve fazer a dupla com o Saul, isso porque o Jorginho ainda deve ficar fora. E aí o quarteto lá na frente, para mim, é o quarteto titular desse Flamengo. É o quarteto que o Felipe Luiz, principalmente, mais gosta. Plata pelo lado direito, Arrascaeta centralizado, Samuel Lino pelo lado esquerdo e o Pedro no comando do ataque. Esse é o provável Flamengo do Felipe Luiz. É um time fortíssimo, né, Conrado? Por mais que possa não ter o Jorginho, por mais que o Varela e o Emerson Royal, eles ainda estão ali disputando uma vaga na lateral direita, e acho que essa disputa vai durar até o fim da temporada, eles vão alternar. Mas é um Flamengo que tem boas chances de sair do Maracanã hoje com um bom resultado. É um timaço, né? Que a gente falou mais cedo, né? Do respeitar, claro, a história dos times argentinos, a tradição. O reserva do Jorginho, quem tá entrando, a preocupação, o Jorginho joga ou não joga? Claro que é preocupante, né? O cara joga demais, é uma baita contratação. É o De La Cruz, que foi por anos e anos e anos destaque do River Plate na melhor fase do River Plate recentemente, chegando em final, ganhando Libertadores, era o De La Cruz no meio campo. O Flamengo vai lá, toma esse pacotinho de dinheiro, me dá isso, é o melhor jogador. No Pix ainda. E o cara vem, já foi importante, já foi titular e hoje é reserva. É essa a realidade do Flamengo hoje. O Felipe Luiz estava precisando de um cara na esquerda, toma Atlético de Madrid, 20 sei lá quantos milhões de euros, me dá aí, Samuel Lino. E vem, amigo. É sim, aí o Plata é titular de seleção equatoriana, vice das eliminatórias. Enfim, é muito forte, o time é muito forte. Ayrton Lucas, o pessoal tá reclamando. Pô, Ayrton Lucas, se fala que vai botar no mercado, o pessoal sai no tapa aí no Campeonato Brasileiro, na América do Sul, para levar o Ayrton Lucas. Voltando o Léo Ortiz, o Danilo é banco, pô, o cara convocado pelo Ancelotti outro dia, na primeira convocação dele para a seleção brasileira. Enfim, é um time muito forte, e tem que ir mesmo com esse pensamento de fazer um bom resultado já no Maracanã para levar para a Argentina. 2 golzinhos de diferença já ficava lindo. Se conseguir mais, então, esquece. E vai buscar isso, né? O que a gente tem visto, o trabalho do Felipe Luiz
não para de atacar e buscar o gol. E assim, a gente não sabe ainda, né? Muitos já estão descartando o Jorginho, mas a ausência dele, eu acho que ela acaba sendo mais sentida quando não joga o De La Cruz, e aí quando joga o Alan ou o Everton Araújo, por conta, acho que até um pouco mais da característica, né, desses dois jogadores. Mas eu acho que com o De La Cruz, o cenário não é tão ruim assim sem o Jorginho, né? Talvez dos piores cenários seja o melhor sem o Jorginho, né? O De La Cruz joga demais, gente. Pô, o De La Cruz joga muito, é que ele teve lesão, cara. É um cara que, motorzinho, joga a bola, chuta, bate falta, aparece o tempo todo, marca. O De La Cruz joga demais. Muda a característica, eu acho que mexe um pouco na forma de jogar do Saúl, né? Que o Jorginho é mais um primeiro volante, um cara que arma de trás, dá mais liberdade para o Saúl. Com o De La Cruz é menos, né? Eles vão, eu acho que até jogar mais lado a lado, uma hora um chega mais, outra hora chega o Saúl, do De La Cruz. Eu acho que muda mais nessa questão do entrosamento da dupla de volantes, mas joga demais o De La Cruz, não tem preocupação nenhuma ainda. Aí é ruim perder o Jorginho, mas o De La Cruz joga muito. O Alan e o Everton Araújo ficam abaixo, já não são de uma prateleira tão alta. Bons jogadores, claro, muito bons jogadores, mas não são, né, diferentes, como é o caso do De La Cruz, na minha opinião. Do lado direito, Conrado, na lateral, o Emerson, ele fez um bom jogo, né, contra o Juventude. Ele é engraçado que no início dele ele até tinha falado que ainda não podia jogar, que ele ainda estava preparando melhor fisicamente, mas aí ele já começou jogando logo, o Felipe Luiz colocou ele para jogar, e agora parece que talvez depois dessa lesão que ele teve, ele esteja melhor fisicamente também. E tem um Varela que está voltando de uma pubalgia e que vive um momento muito bom. Especificamente para esse jogo de hoje, você escalaria quem para esse jogo de hoje especificamente? Um cara que tem um quezinho um pouco mais defensivo, mas também está chegando muito bem lá na frente? Ou o Emerson Royal, que todos nós já sabemos da capacidade ofensiva que ele tem? Eu acho que eu iria de Varela. Eu acho que ele é o titular hoje da posição, ele quem vem jogando melhor. E acho que aos poucos, vai colocando o Emerson Royal, se ganhar a vaga no campo, como foi o caso do Varela, ele volta. Mas eu acho que vamos... naturalmente, quem ganhou a vaga dentro de campo, o Varela muito bem defensivamente, mas também chegando na frente, né? Eu não separaria os dois assim, não. Um que ataca bem e outro que defende. Eu acho que o Varela tá completinho, cara. Ele até deu entrevista falando disso, que acho que era com o Tite, pedia só para ficar atrás, mas eu sempre fui um cara que ataquei e tal, que assim, a visão sobre ele tem muito a ver com os técnicos que passaram, que agora ele tá podendo se soltar e jogar um pouquinho mais. Então eu iria de Varela. Ele, inclusive, ele falou que quase não foi para a Copa, né? Por conta do Tite. Eu não era muito fã do Varela, não, mas ele evoluiu muito desde a chegada do Felipe Luiz. E eu tô contigo, eu acho que hoje ele se tornou esse lateral completo, né? Que sabe atacar também e que se defende muito bem. E Conrado, eu tava vendo recentemente, né, nesses últimos dias, uma análise da Renata Mendonça, que foi tua colega lá no Sport TV, e ela falou sobre o Felipe Luiz, que para ela, se o Felipe Luiz ficar no Flamengo, esse vai ser o maior reforço do time, algo nesse sentido. Você pensa igual? Você acha que ele ficando no Flamengo tem grande chance de... E aí eu digo para a sequência, não digo para esse ano só, mas para a sequência dos anos, é uma peça fundamental, porque, assim, cara, eu não acho que vai demorar para ele ir para a Europa. Não acho. Infelizmente, para a gente aqui no futebol brasileiro, para o torcedor flamenguista, tá claro nas palavras dele, e ele está demonstrando qualidade para tal que um dia ele vai treinar na Europa. Ele está como os jogadores, né? Quer estar nos principais centros, ele quer estar lá na Champions League, quer estar no Campeonato Espanhol, no Campeonato Inglês, Alemão, enfim, ele quer ser reconhecido no mundo inteiro, não só aqui no futebol brasileiro. Mas o Flamengo, se pudesse dar um contrato de 20 anos para ele, eu assinava agora, 20 anos, Felipe Luiz, fica aqui, que assim, ele claramente já demonstrou capacidade, já demonstrou seriedade, demonstrou ter, enfim, todos os atributos, não só táticos, né, que é muito importante para um técnico, obviamente, mas também de gestão de grupo, enfim, de representar bem o Flamengo, saber o que é Flamengo, desde a época de jogador, que isso também é muito importante, é um cara muito identificado. Para o Flamengo seria espetacular que ele ficasse o máximo
de tempo possível, né? E aí tem que ir lá na orelha dele, tem que ir lá conversando, espera a proposta boa, não vai para qualquer lugar. Mostra uns exemplos assim de cara que bateu e voltou, que foi para time menor e não deu certo. Fica aqui, ganha 2, 3, aí depois você vai. Olha o Abel Ferreira aí. Enfim, tomara que ele fique mais tempo. Tá só no começo de carreira, Filipe Luiz. Fica uns 5 aninhos aqui, depois você vai. Técnico, tem técnico aí com 70 anos, vai ter muito tempo de Europa. Dá uma aproveitada aí, marca seu nome mais ainda na história do Flamengo. Tomara que ele fique mais. Eu também acho, cara. É um cara que tá mostrando o valor dele e muito rápido, né, cara? No ano passado já ganhou a Copa do Brasil, esse ano tem boas chances de brigar pela Libertadores, também pelo Campeonato Brasileiro, que é um objetivo dele. Então, acho que também é muito legal se ele conseguisse ficar, mas a gente sabe que é muito difícil. A tendência natural é ele ir para o futebol europeu, que seria, sem dúvida nenhuma, uma pena pra gente. A gente falou outro dia, né, Flávio, vai depender também das propostas, né? Ele não quer ir para qualquer lugar e vai depender de proposta, de timing, de técnico lá fora que vai ser demitido ou não. A gente brincou sobre Atlético de Madrid. Um dia ele vai para o Atlético de Madrid. Amigo, o Simeone tem que sair do Atlético de Madrid para ele ir, entendeu? O Simeone é jovem, tem um dos maiores salários do futebol mundial, é trabalho bom atrás de trabalho bom, tá sempre incomodando, brigando lá em cima, tem título espanhol, chega em final de Champions. Então, assim, às vezes ele não vai sair tão cedo do Atlético de Madrid para o Filipe Luiz ter uma chance lá. Então, tem um pouquinho disso também. O Flamengo, no caso, pode contar com a sorte de não aparecer aquela vaga que o Filipe Luiz acha interessante. Que ele também, de novo, não me parece ser um cara que quer pegar qualquer coisa que aparecer lá na Europa. Ele pensa grande, né? Então, tem que esperar. E assim, só para também a gente relembrar quem está acompanhando a gente aqui, que na Europa a temporada é diferente do que aqui no Brasil. Lá ela começa no meio do ano e aqui a gente encerra no final e começa no início, mas lá é no meio do ano. Então, assim, pode ser que ele também renove, fique até o primeiro semestre do ano que vem, e aí surge alguma boa proposta para ele ir, enfim. Vamos esperar para ver também, porque, assim, sendo sincero, eu sou, Conrado, não sei você, mas eu sou do time Gabigol nesse sentido. Acho que foi no Podpah que ele falou que ele prefere ficar aqui no Brasil do que ir para equipes não tão expressivas assim no cenário europeu, né? E aí muito se falou do negócio do Arias quando foi pro Wolverhampton, o próprio João Gomes também do Flamengo quando foi para lá, André, enfim. Eu acho que se você vai para uma prateleira mais atrás, mais baixa, eu acho que é necessário se pensar com carinho, cara, porque a gente está falando hoje de, aqui no Brasil se paga muito bem, claro, né? Alguns não todos, mas os principais clubes aqui do Brasil pagam muito bem, pagam em dia, né? Não, claro, mas assim, isso é muito particular, né? O próprio Gabigol já foi para a Europa, depois ele voltou para cá. Não sei se ele tinha a proposta da Europa para falar não, né? Aí fica fácil. Mas assim, se for de algum time da Arábia, algum time do mercado muito menor na Europa, aí beleza. Se ele tá falando que ele falou não para a Bulgária, aí faz todo sentido. Mas assim, falar pro John Arias não ir para a Premier League, não tem como. Você tá indo para a nata do futebol mundial. E é claro que o cara vai falar, você tá indo pro Wolverhampton. Tá, cara, mas na cabeça do cara, eu vou lá, vou arrebentar no Wolverhampton, no outono eu vou pro Manchester United. O cara tá sonhando com isso, amigo. Isso. Por mais que ele tenha 27 anos, o Manchester United contratou esse ano o próprio Matheus Cunha, que tava no Wolverhampton, contratou o Belmo, que era do Brentford. Então isso acontece toda hora. O cara fala, ele pensa, vou lá, vou bem e depois vou para outro time. O Paquetá estava na West Ham, não foi para o Manchester City por aqueles problemas lá da aposta do cartão amarelo que a gente sabe. Que ele foi investigado e agora, enfim, não foi condenado. Então é difícil falar disso, cara. É o sonho dos jogadores tá ali nos principais palcos. E não é só isso, né? Além do dinheiro, às vezes o dinheiro entra mais, mas não é só dinheiro, cara. A gente viu o Rossi aí, né? Visibilidade, segurança de uma família para você... você mora no Rio de Janeiro, o Rossi, cara, outro dia, veio... Verdade. Metralhadora na cara dele, dentro de um carro. Então o cara pensa em todas essas coisas. Não são escolhas fáceis, não.
Assim, o Gabigol falou sobre isso, eu acho importante. O Arrascaeta com certeza já teve proposta para sair para centros menores e também preferiu. Eu acho que faz muito sentido, mas não dá para falar não para quem... Não, mas cara, eu assim, voltei. Voltou. Mas só para a gente passar a régua nisso, assim, a gente tem o exemplo, por exemplo, do Gerson, que acabou indo para a Rússia. E assim, eu não tenho coragem de julgar o cara que vai pela questão financeira também, irmão. A idade dele, tudo bem que ele estava em seleção brasileira, eu acho que esportivamente poderia até questionar se valeria a pena ou não. Mas, mano, você tem que você tem que tomar uma atitude, você tem que ter uma decisão. E eu não sei como eu reagiria também nessa situação, então eu prefiro, nesse caso específico, nem julgar, porque, cara, é muito dinheiro. Se eu fosse o Gerson esportivamente, eu não teria ido. Porque, né, pode ter uma Copa do Mundo e depois, de repente, ele tinha uma proposta até melhor. Mas assim, não dá pra saber, cara. É o dinheiro do cara, enfim. É a vida do cara, né? Cada um toma suas decisões. Não tem certo e errado nisso aí, não, na minha opinião, pelo menos. Eu concordo contigo. Agora, pra gente fechar o assunto Flamengo, mas vamos voltar para campo e bola. Conrado, podemos afirmar que Pedro é o titular do Flamengo, né? Do ataque do Flamengo. Hoje sim. Até pelo que aconteceu com o Bruno Henrique, que deve estar disponível hoje, né? Libertadores ele pode. Então eu acho que isso também contribuiu. Claro que os gols dele, né? Ele subindo de produção, mas a gente viu na Libertadores, nos jogos talvez maiores, o Felipe Luiz estava indo de Bruno Henrique. Era esse time aí com o Bruno Henrique. Então, acho que agora o Bruno Henrique, né, teve todo esse caso fora, não sei se ele perdeu algum treinamento por conta disso, já não pode jogar, enfim, depois você vê o efeito suspensivo, né, mas tinha pegado 12 jogos, enfim, eu acho que todo esse imbróglio aí, o Pedro vai ser titular de vez. Eu acho que é bom pro Flamengo, viu? Na minha opinião, já deveria ter sido. Eu acho que é questão de quanto mais jogos esse time fazer junto, mais entrosamento vai pegar, a forma de jogar com o Pedro, eu acho que isso só vai melhorar. Isso já está acontecendo, né? Pedro joga demais, cara. Pedro é muito diferente, e tendo os outros que para fazer essa correria, que ele não tem tanto, que é o Plata, o Samuel Lino, a pressão junto ali com todos esses caras, muito passe que vem redondo, o Saul, o De La Cruz que vai jogar, quando é Jorginho, Arrascaeta, não precisa nem falar. Então a tendência é o Pedro fazer assim nessa reta final, viu? Só melhorar nessa reta final de 2025 pelo entrosamento com esse time aí. Dá para sonhar com uma Copa do Mundo, com seleção brasileira ainda? Dá, porque não tem camisa 9, ninguém tá pegando essa camisa, cara. Pode ver, aí vai passando de mês em mês a imprensa, vocês da mídia aí, escolhem um e fica elogiando. O João Pedro, amigo, tinham dado a camisa 9, se deixassem iam tatuar a camisa 9 nas costas dele, da seleção brasileira na Copa do Mundo, porque ele fez um gol no Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes. A galera tá carente. Aí já veio a data FIFA, não foi tão bem assim, aí o Igor Jesus estava bem, mas foi pro Nottingham Forest, já ninguém tá falando mais tanto. Fez 2 gols ontem, inclusive, hein? Pela primeira vez marcou. Na Copa, né? Isso, mas tomou a virada do Swansea. E aí, enfim, não tem esse cara. Então vai ter que ser alguém que pegue uma sequência, comece a meter gol pro Ancelotti ter essa confiança. Mas até agora ninguém fez isso, ou seja, tá em aberto, ele pode sonhar, por que não? Tem que sonhar sim, porque se o titular não tá em aberto, imagina a vaga do reserva, né? Vão 2, então ele vai tentar aí, vamos ver. Eu acho que se ele mantiver esse nível, ele também pode se colocar como uma opção. Ainda acho que o Felipe Luiz vai de Matias Vinha. Esse é um bom tema também para a gente debater aqui mais para frente, porque muito se diz que o Ayrton Lucas é o número 2 do Felipe Luiz. E aí eu acho que tem muito também por conta da característica do Ayrton Lucas, que é um pouquinho diferente em relação ao Vinha e o próprio Alexandre. Tá aí o vídeo, galera. Toda a gestão do Flamengo de hoje, tá de parabéns, deixando tudo em pratos limpos sobre a questão do nosso estádio. Cara, é isso, tá? Há um processo de análise, estudo e questão de descontaminação, as projeções em questão de iniciar a obra e a finalização. Fica feio pro Landim, né? Mas enfim,
A provável escalação do Flamengo tá de parabéns. É isso aí. Não tem Jorginho? É De La Cruz. Pedro. Por que o Pedro? Eu achei interessante o Pedro porque o Estudiantes não é um Palmeiras, não é um River que vai querer atacar o Flamengo. Então vai ficar jogando atrás. Então precisa de alguém ali, um goleador, um centroavante. Aquele cara da área, dentro da área, que vai ter muita bola na área. E tá certo. É isso aí, tá de parabéns essa escalação. Entre o Ayrton Lucas poderia ser o Vinha também, mas tá ótimo, não tenho muito o que mudar aí não. O Luiz Araújo só em estar no banco pra mim já tá bom demais também. Ele só é bom quando entra no segundo tempo que pega o adversário cansado. Tô ansioso também, mas hoje a gente ganha de 3-0 no mínimo. Beleza? O vídeo é isso aí, se gostou se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir qual que é o seu placar. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.